A Revolução Francesa. Antes de contar como a Revolução aconteceu, primeiro precisamos entender como era a França e a sociedade francesa naquela época. Então, a França era uma monarquia absolutista, ou seja, o seu rei, Dom Luís XVI, mandava em praticamente tudo, apesar de que muitos dizem que ele era facilmente manipulável e não tinha uma mão forte para governar o país. Ele era casado com a Maria Antonieta da Áustria. Esse casamento significava uma aliança histórica entre as casas Bourbon e Habsburgo. Houve alguns problemas nesse casamento, pois eles demoraram muito para ter um filho, e isso era bem importante naquela época. Então começaram a rolar várias piadinhas com o casal. Sem falar que muitos dizem que ele era um rei bem ineficiente. E a França não estava em uma situação muito boa para um governo ruim, pois alguns anos antes ela havia perdido a Guerra de 7 Anos para a Inglaterra. Com isso veio uma bela dívida e ela também perdeu suas colônias na América do Norte, o que também causou um grande prejuízo. Alguns anos depois, os americanos estavam lutando a sua guerra de independência e a França achou que seria uma boa ajudá-los para ferrar com os ingleses. Então eles mandaram tropas e dinheiro. No fim, os americanos conseguiram sua independência e a França quebrou de vez. Além disso, essa região da Europa estava passando por um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos. O clima estava completamente doido e isso obviamente ferrou com as plantações, ou seja, a França estava sem dinheiro e sem comida. Agora você pega tudo isso que eu falei e junta com as ideias iluministas que estavam rolando há algum tempo já. Vários filósofos começaram a questionar o sistema que eles viviam, a aristocracia, a igreja, o direito do rei de reinar, porque os nobres são nobres e não eu. Essas ideias começaram a ser compartilhadas entre as pessoas em todo o país, principalmente entre os mais ricos. Os camponeses mais pobres não tinham tanto acesso, mas aos poucos essas ideias chegaram a eles também. Pessoas se reuniam em clubes para discutir o que estava de errado e como eles poderiam resolver esses problemas. Outra coisa que precisamos entender é a divisão social francesa da época, e essa famosa pirâmide de estudo. No topo dela está o clero, ou primeiro estado, ou seja, o pessoal da igreja. O segundo estado era composto pela nobreza, rei, rainha, príncipe, conde, blá blá blá. E o terceiro estado era todo o resto da população, que incluía os camponeses, comerciantes e até pessoas mais ricas, como os burgueses, enfim. O problema é, os dois primeiros estados não pagavam impostos e tinham vários privilégios. Já o terceiro estava sofrendo cada vez mais com impostos pesados e falta de comida. Para resolver a crise financeira, o rei até tentou fazer os outros estados pagarem impostos, na Assembleia dos Notáveis. Mas ele não conseguiu. Daí falaram para o rei acionar a Assembleia dos Estados Gerais, que era basicamente uma assembleia com os deputados representantes dos 3 estados sociais. Isso animou muito o povo, pois finalmente eles poderiam mudar alguma coisa, já que a última assembleia do tipo tinha acontecido há mais de 150 anos. Porém, o que incomodava muito o terceiro estado era o fato de que cada estado tinha direito a apenas um voto, mesmo o terceiro estado sendo maior, ou seja, o primeiro e o segundo estado sempre se juntavam contra o terceiro. Houve várias discussões nessa assembleia. E aqui o Maximilien de Robespierre, um cara que ainda vai aparecer muito neste vídeo, chegou falando suas ideias que deixou todo mundo assustado, pois ele era um dos radicais, aquele cara que queria mudar tudo. Mas enfim, os estados não chegaram em um acordo, principalmente pela questão dos votos. O terceiro estado queria voto por pessoa e não por estado. Como eles não conseguiram isso, eles começaram a fazer suas reuniões separadamente e se autonomearam a Assembleia Nacional. O rei, vendo toda essa bagunça, percebeu que isso não ia acabar muito bem e mandou fechar o lugar onde eles se encontravam. Aí vocês pensam que eles pararam? Não. Eles ficaram 100% p***aços e foram para uma quadra de tênis ali perto e fizeram o juramento do jogo de Pella, onde eles juraram não parar de se reunir até que eles consigam uma constituição para a França. Bom, obviamente o rei não gostou nada disso e já começou a preparar uma guarda para acalmar a situação, caso ele precisasse. Ele também acabou demitindo seu primeiro-ministro Jacques Necker, por ser muito a favor dessas ideias. O problema era que o Necker era um dos poucos dentro do governo do rei que tinha a confiança do povo e dos revolucionários. Com isso, os revolucionários começaram a temer um ataque por parte do rei. Daí eles criaram a Guarda Nacional, formada por civis e também por algumas pessoas da Guarda Francesa, que tinham treinamento. Com isso, eles roubaram algumas armas e se armaram, porém eles precisavam de uma coisa muito importante, a pólvora. E onde fica a pólvora? Aqui, na Bastilha, que também era uma prisão e um símbolo do poder da monarquia francesa. Daí eles invadiram a Bastilha, mataram e decapitaram os guardas e destruíram ela
por completo. O rei ficou assustado com tudo isso e resolveu não fazer um movimento precipitado. E foi aqui também onde surgiu a famosa bandeira tricolor francesa, onde eles pegaram as cores da bandeira de Paris e acrescentaram um branco no meio que representaria a monarquia. Só que as cores mudariam de lado no futuro. Bom, a revolução começou a chegar nos campos também. Muitas pessoas começaram a formar grupos e atacar os seus senhores feudais, invadindo castelos, fazendas, matando esses senhores. Então, com isso, muitos fugiram do país e, obviamente, ficaram com medo. Por isso o nome. Com isso, o feudalismo foi abolido no país. Além disso, foi publicado a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, baseado nos famosos princípios de liberté, égalité, fraternité. A partir deste momento, o poder estava dividido na França, já que a Assembleia Nacional estava com bastante poder. Com esse direito do cidadão veio também a liberdade de expressão e de imprensa. Com ela veio jornais, e um deles foi muito importante, o L'Ami du Peuple, escrito por Jean-Paul Marat, que acabou gostando muito das ideias revolucionárias e usou seu jornal para divulgá-las. Mas assim, o Marat ele era meio louco e paranoico, e qualquer boato que ele ouvia já publicava em seu jornal. Isso serviu para deixar o povo paranoico e em alerta, principalmente nos movimentos do rei. Ok, lindo, mas as pessoas ainda estavam passando fome e necessidade, e vários rumores começaram a ser espalhados dizendo que os nobres estavam escondendo comida e que o rei poderia reagir contra a revolução. Então uma multidão enfurecida foi até o Palácio de Versalhes, que fica perto de Paris, exigir uma resposta e que o rei se mude para Paris, para ficar mais próximo do povo. Como ninguém saiu, um monte de mulheres que estavam ali para pedir mais direitos invadiram o palácio, daí os guardas falaram: "Ó, minha senhora, vocês não podem passar por aqui, ok?" Bom, essas mulheres estavam bem putas da vida, então elas gentilmente cortaram a cabeça dos guardas e chegaram na família real e pediram gentilmente para que eles se mudassem para Paris. E foi o que eles fizeram, obviamente. A partir daí o rei basicamente virou um prisioneiro, mas ele continuava sendo rei. Os revolucionários fizeram ele assinar vários papéis que cada vez diminuía mais o seu poder e o da igreja. Além disso, todos os bens da igreja que estavam na França foram confiscados. Depois disso, eles começaram a fazer várias mudanças na sociedade francesa. Aboliram títulos de nobreza, escravidão, concederam o direito de divórcio, e o rei foi perdendo seu poder cada vez mais na política, se tornando mais um símbolo. Politicamente falando, a França ficou dividida entre os girondinos, que apesar de revolucionários, eles não queriam mudar completamente a França, e os jacobinos, que eram os revolucionários loucos que queriam mudar tudo. Em 1791, o rei e sua família tentaram fugir da França para pedir ajuda externa. Se disfarçaram de pessoas comuns e chegaram perto da fronteira com a Áustria. Porém, foram reconhecidos e levados de volta para Paris. Essa foi a gota d'água. Muitos começaram a considerar o rei um traidor da pátria. E as pessoas que ainda o apoiavam começaram a cada vez mais odiá-lo. Isso fez o poder dos jacobinos ficar cada vez maior. Mas o rei continuou sendo rei. Isso deixou alguns cidadãos que saíram na rua pedindo assinaturas de uma petição para tirar o rei do poder. Logo uma multidão se juntou e começou a atacar pedra na Guarda Nacional. E vocês provavelmente sabem o resto. Em setembro de 1991, a Constituição foi finalmente terminada e a Assembleia Nacional Constituinte desfeita. Em seu lugar surgiu a Assembleia Legislativa, e a França agora era oficialmente uma monarquia constitucional. A Áustria e a Prússia ameaçaram intervir na Revolução. Com isso, a França se adianta e declara guerra à Áustria. Daí acontece uma grande mobilização de pessoas para lutar pelo país. A Áustria e a Prússia, que também se juntou à invasão, tinham exércitos bem mais organizados, então eles estavam avançando cada vez mais em território francês. Isso deixou a população de Paris paranoica. Daí vários nobres e pessoas que eles suspeitavam estar ajudando a Áustria foram presos. Em agosto de 92, eles invadiram o Palácio das Tulheiras e prenderam o rei. A guerra contra a Áustria não estava indo muito bem e eles estavam avançando cada vez mais rumo a Paris. Isso deixou todo mundo doido. Então algumas pessoas se juntaram e fizeram uma chacina, matando todos os prisioneiros e suspeitos em Paris. Mais ou menos 1.400 pessoas morreram. No entanto, a família real não estava nesses números. Muitos dos parisienses não queriam mais o rei. A partir desse momento, os jacobinos, que até então ainda apoiavam uma monarquia constitucional, resolveram que a França seria uma república. Então veio a Convenção Nacional e uma nova Constituição. O grupo mais forte desta nova conversão era os jacobinos, que tinham como seu líder o Robespierre. Na guerra, a França conseguiu parar e empurrar as forças inimigas. No final de 1972, a convenção decidiu que, para a república realmente acontecer, eles precisavam destruir a monarquia por completo. E como você faz isso?
destruindo o rei. Então, Luís XVI foi julgado e condenado à morte por traição. Foi assim que no dia 21 de janeiro de 1793, às 10h15 da manhã, o rei Luís XVI da França foi guilhotinado em praça pública. Porém, a revolução não acabaria aí. Na verdade, o rei foi apenas o início. Mas isso vai ficar para a parte 2